Olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Iniciando aí nossa reta final e hoje, no final desse vídeo, eu tenho uma novidade pra te contar que você vai amar. Assiste até o final do vídeo que eu tenho uma ótima novidade. Bom, hoje, lendo o capítulo 4, iniciando a leitura do capítulo 4, nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Como eu disse pra vocês, eu continuo lendo nessa Bíblia aqui, que eu tô amando os comentários do Bispo Edir Macedo. Julguem se forem capazes de fazer comentários melhores. Mas enfim, hoje, indo agora pro último capítulo do livro de Ruth, ela já sofreu, já ficou viúva, já foi catar a espiga, já conheceu Boaz, Boaz já falou que vai redimir ela. Ontem nós tivemos uma palavra maravilhosa que ela já tinha feito tudo que ela podia fazer, agora o momento era de esperar. E agora, vem comigo pra saber o que vai acontecer na vida da nossa heroína Ruth. Ela é quase uma heroína pra gente. Ruth, capítulo 4, versículo 1. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ô fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se hás de redimir, redime-a. E se tu a houverdes de redimir, declaro-mo que para que o saiba, pois outro não há, senão tu que redima, e eu depois de ti. Então ele disse: eu a redimirei. Gente, e agora? O primeiro remidor disse que ia redimir a Ruth. Calma, calma. Versículo 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Que bom, que bom, que bom. Bom, estudando essa passagem, eu pude ver algo que talvez na leitura a gente passou despercebido. Eu vou comentar com vocês, mas primeiro vamos ler aqui os comentários que tá na Bíblia. A porta da cidade. Era um local público onde as decisões sobre as mais diversas questões eram tomadas. Primeiro versículo diz que Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Então, essa porta era um local público onde se tomava decisões. Os anciões, as pessoas mais velhas, se encontravam lá para julgar os casos do povo. Pessoas necessitadas iam em busca de auxílios. E homens de negócios se reuniam para realizar transações comerciais. Por isso, Boaz se dirigiu para lá. Ele desejava encontrar o outro parente, o resgatador de Ruth, e assim conduzir as negociações das terras de Noemi. Então, por esse motivo, ele foi à porta da cidade. A estratégia de Boaz. Na negociação das terras com o parente mais próximo de Noemi, Boaz priorizou as propriedades à venda, em vez do casamento de Ruth. Tanto o dever de se casar com a viúva quanto a compra da propriedade estavam ligados. Por isso, ele aguardou a hora ideal de revelar a necessidade de suscitar um herdeiro ao marido falecido da Moabita. Apenas no momento oportuno, ele fez, pois sabia que o parente não desejava dividir a herança dos filhos com outra criança. Assim,
Boaz garantiu um tesouro precioso para si, pois alcançou a benevolência do Senhor ao encontrar uma mulher valorosa e sábia para ser a sua esposa. Eu vejo aqui uma das coisas mais interessantes é que Boaz, ele quis fazer as coisas às claras. Ele foi à porta da cidade, um lugar onde tinham muitas pessoas, onde ele podia fazer essa negociação. E ele não fez essa negociação às escondidas. E aqui eu já vejo um princípio, que é o princípio de... Eu até anotei aqui, que é o princípio de... O que é feito corretamente não precisa ser escondido. E esse princípio fala muito comigo, sabe? De aquilo que você faz de maneira certa, você não precisa fazer às escondidas, você não precisa se envergonhar de estar fazendo aquilo. Deus honra quem honra os processos. Boaz e Ruth caminharam num processo onde eles não colocaram... não se apressaram, não colocaram o carro na frente dos bois. Lembra da leitura de ontem, que era espera, minha filha. Deus honra quem honra os processos. O que é feito corretamente não precisa ser feito às escondidas. Ele foi à porta da cidade e ele declarou abertamente o interesse dele de ficar com Ruth. Lógico que ele utilizou de estratégia, né? Oferecendo ali as terras para o outro remidor. Mas logo depois a gente pode ver que ele declarou publicamente a intenção dele. Ele não fez nada às escondidas. Não escondeu de ninguém aquilo que ele queria fazer. Respeitou os processos. E por isso Deus o honrou. Uma outra coisa que eu vejo aqui muito interessante, que faz parte das características de Boaz também, é que Boaz poderia ter tomado Ruth para si, mas havia alguém com direito legal antes dele, e ele respeitou isso. Ele não pula etapas, não atropela princípios. Promessas não anulam princípios. Pega essa visão. Promessas não anulam princípios. Mesmo que você tenha uma promessa de alcançar algo, isso não pode anular o princípio que você tem. Você não tem que pular etapas só porque você tem uma promessa. Deus vai fazer, mas Deus vai fazer no momento certo. E você fazendo da maneira certa, Deus vai te honrar. Independente da situação que você esteja, ou se você acha que de repente fazer da maneira certa pode te prejudicar, porque a maneira certa talvez demore um pouco mais. Mas creia nesse princípio, que Deus honra aquele que honra os princípios, que não pula etapas. Deus honra aquele que não pega atalhos para o caminho, que percorre o caminho todo sem atalhos. Então, é isso que eu quero deixar muito claro para você. Se a gente sabe que sempre vai existir uma maneira de cortar um caminho, de ter um atalho, de burlar alguma coisa. E, infelizmente, da nossa natureza, a gente vai querer fazer da maneira mais fácil. Mas é melhor que você faça da maneira correta, mesmo que você demore mais e vá percorrendo o caminho todo, do que tomar atalhos. Melhor você fazer da maneira correta, porque Deus honra isso. A promessa que você tem não anula os princípios que você tem que cumprir. Não quebre os princípios. Não quebre os princípios. Porque existe uma honra para quem respeita os princípios. Eu tô falando isso com muita propriedade. Com muita propriedade. Não quebre os princípios. Existe uma honra para quem faz e não precisa fazer nada às escondidas, que pode ter uma vida em paz publicamente. E é dessa honra que Deus quer que você participe, se você obedecer a Ele e fazer tudo corretamente. Então, caiu, levantou, vamos seguir honrando os princípios e acreditando que Deus tem o melhor para nossas vidas. Essa foi a palavra de hoje.
Nós estamos aí já a 18, né? 18, 19, 20, 21. 19, 20, 21. Quinta, sexta, sábado. Já vai terminar a nossa leitura. E no próximo vídeo eu tenho uma coisa muito importante, muito legal para compartilhar com você. Então, te espero amanhã para a nossa leitura e com muitas novidades, finalizando o livro de Ruth. Muito obrigada por estar comigo nessa jornada. Você conseguiu sim ler a Bíblia 21 dias seguidos. Glória a Deus por isso. Te espero amanhã pra gente continuar lendo. Um grande beijo. Fique com Deus.